Censo IBGE, continuando resolvendo questões de concurso anteriores para os cargos de recenseador e agente censitário. Para poder pegar essa folha, só na descrição do vídeo. Vamos lá. Número 1. Qual das palavras abaixo se encaixa no conjunto mantendo-se o pensamento lógico observado na sequência de substantivos? Temos aí azeitona, empada, iogurte, ovo e a próxima, que é o que a gente precisa marcar. Observando atentamente, o que você percebe? A azeitona começa com A, empada com E, iogurte com I e ovo com O. Então a próxima aqui tem que começar com o quê? Ora, A, E, I, O, a próxima tem que ser com U. É uma sequência com as vogais. Então só pode ser a letra E, uva. Questão bem de boa, né? Número 2 diz assim, ó. Numa avenida em linha reta, a agência dos Correios fica entre a escola e o restaurante, e a escola fica entre o restaurante e a ótica. Então conclui-se que, e as opções são, a ótica fica entre o restaurante e a agência de Correios, o restaurante fica entre, etc, etc. Vamos lá. Vamos desenhar a situação. Pô, Felipe, mas dá pra fazer de cabeça? Beleza, se você fizer de cabeça não tem problema também, mas desenhar vai fazer você acertar sempre. Então olha só. A agência dos Correios fica entre a escola e o restaurante. Então, ó, a agência dos Correios fica entre quem? A escola e o restaurante. Falou? E a escola fica entre o restaurante e a ótica. Então, a escola que está aqui fica entre o restaurante e a ótica que tem que estar aqui, ó. E a escola fica entre o restaurante e a ótica. Acabou. Tá, sobrou um espaço aqui, não tem problema. Faz sempre o desenho que você puder. A ótica fica entre o restaurante e a agência dos Correios? Mentira, ó. A ótica fica em uma das pontas. O restaurante fica entre a escola e a agência dos Correios? Também não. Fica na outra ponta. A escola fica entre os Correios e o restaurante? Escola, Correios e restaurante? Não, não fica não. A agência dos Correios fica entre a ótica e a escola? Correios entre a ótica e a escola? Mentira. Por eliminação, é a letra E. Vamos ler. A escola fica entre a ótica e a agência dos Correios. Ó. Escola entre a ótica e a agência dos Correios. Sim, letra E. Acabou a questão. Você não perde nem 30 segundos para fazer. Falou? Número 3. Número 3 fala assim, ó. Fernando e Daniel jogaram juntos na loteria e acertaram 5 números, gerando um prêmio de R$750 mil. Fernando investiu R$80 e Daniel R$70 sobre o valor, ou melhor, sobre o total do valor apostado. Por isso, o prêmio foi dividido em partes diretamente proporcionais à participação de cada um na aposta. Qual a parte que coube a Daniel? Toda vez que tiver questão falando sobre um valor tal, outro valor tal, as pessoas investem tanto, ganham tanto, e aí precisa de partes diretamente proporcionais ou partes inversamente proporcionais, que seja, geralmente diretamente proporcionais, que cai mais. O que você faz? O valor que tem que ser dividido em partes diretamente proporcionais é 750 mil, não é? Pega os 750 mil assim, ó, e divide justamente por quem? Pelos R$80 que a Fernanda investiu, mais os R$70 que o Daniel investiu. Dividindo isso aqui por essa soma aqui, vai dar o quê? 750 mil dividido por 80 mais 70 dá 150, né? 150. Aqui, ó. 0 de baixo, corto com o 0 de cima. 75 dividindo por 15, ó. 15 vezes 5 dá 75. Então isso aqui vai dar 5. 5 com 3 zeros, 5 mil. Ah, Felipe, o que esse 5 mil aí é? Esse 5 mil é exatamente o fator proporcional. Proporcional, certo? O que significa isso? Significa que eu multiplicando esse valor aqui pelas partes que cada um investiu, eu consigo descobrir quanto que eles ganharam ao final lá, qual é a parte deles nesse prêmio. Como a questão fala, qual a parte que coube a Daniel? Lembra, Daniel colocou R$70. No final eles ganharam 750 mil, então tudo que eu preciso fazer é R$70, foi o que o Daniel investiu, vezes o fator proporcional, que é 5 mil. Conta tranquilo, né? 5 vezes 7 dá 35. Agora eu coloco os zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, R$350 mil
é a parte dele lá na letra E. E a Fernanda fica com o resto, né? 400 mil, certo? Número 4. Vamos a 4. Assim tá bom, deixa eu só dar uma... Pronto. A empresa de ônibus numa cidade aumentou o preço da passagem em 100%. Como tal percentual de aumento não estava previsto em contrato, o valor da passagem retornou ao valor antes do aumento. Com relação ao valor aumentado, aconteceu a seguinte percentagem de redução. Vamos lá. Então está falando para a gente aqui nesse texto, né, nessa questão, que a passagem teve um aumento de 100%. E pergunta quanto que tem que diminuir percentualmente para voltar ao valor anterior. Para aqueles mais desavisados, vão colocar o quê? Letra C. Só que você nunca aumenta um percentual e volta aquele mesmo percentual e encontra o mesmo valor. Então a gente precisa ver quanto é que vai dar isso. Nunca marca a mesma coisa, que vai estar sempre errado e sempre vai ter essa alternativa lá para quem é mais desavisado, tranquilo? Outra coisa nessa questão que é interessante você saber, a questão fala que, a empresa de ônibus de uma cidade aumentou o preço da passagem em 100%. Se aumentou em 100%, isso quer dizer que a passagem dobrou o valor. Pô, Felipe, como assim? Vamos lá. Só fazer uma colinha aqui, rapidão. Aumentou, só para você ficar esperto, 100%. O que isso aí significa? Multiplica por 2 o valor. Se falasse aumentou 200%, multiplica por 3. Aumentou 300%, adivinha? Multiplica por 4. 400%, assim, sempre assim. Por quê? Se teve um aumento de 100%, 100% daquele valor, eu pego justamente e somo o valor anterior. Vamos supor um valor para essa passagem? Vamos dizer que a passagem custe R$4, certo? Se aumentou 100%, quanto que é 100% de R$4? É lógico que é R$4. Como aumentou 100%, vai aumentar os R$4 que ela já custava. Ou seja, vai multiplicar por 2, vai dobrar o valor. Então a passagem que era 4 passou a custar R$8. Só supus esse valor aqui na minha cabeça, tá? Você poderia falar que a passagem era 5, era 10, era 2, era R$1, não importa. É um valor qualquer que você supõe. Tranquilo? O que a questão quer é o quê? Que retorne ao valor antes do aumento. Então, desses R$8 que ficou a passagem, a gente precisa voltar para os R$4 lá. E diz, um trecho aqui é bem interessante, ó. Com relação ao valor aumentado, ou seja, os R$8, aconteceu a seguinte percentagem de redução. Então, esses R$8 aqui, ó, é o que a gente tem que tomar como base. A base na porcentagem é justamente quem? 100%. Então, pensa comigo, olha só. R$8, que é a passagem, vão equivaler a quem? Percentualmente aos 100%. A base que a questão acabou de pedir para a gente tomar e a base na porcentagem. E quer saber quanto que reduziu para voltar dos 8 para os 4 que era anteriormente. Poxa, de 8 para voltar a 4, precisa tirar esses 4 que aumentou, reduz 4. Então a redução está aqui. Isso vai equivaler a quantos por cento? X. Pensa comigo, olha só, você não vai nem fazer conta. Se R$8 equivale a 100%, R$4, que é a metade de 8, vai equivaler a metade de 100. Então isso aqui, o X, tem que ser igual a quem? 50%. Acabou a questão, você nem faz conta. Tranquilo? Então, essa é a resposta. Letra B, 50%. Qualquer dúvida, só botar aí nos comentários, a gente troca uma ideia. Número 5. 5 fala assim, ó. Para organizar o seu serviço, o recenseador Carlos pensou em duas opções para o mês de outubro. Pesquisar 1/4 do total de residências que ficaram sob sua responsabilidade ou 1/3 dessas, né? 1/3 do total. Considerando apenas essas duas opções de organização, caso ele dê preferência por entrevistar o maior número de residências em outubro, ele terá 45 residências a mais em outubro. Nesse caso, quantas residências faltarão ser entrevistadas por Carlos após o final de outubro? Vamos lá, com calma, sem desespero. O que a questão fala pra gente? O Carlos, ele pensou em duas opções. Ou ele entrevista 1/4 do total de residências, né? Ou ele pesquisa esse 1/4, ou ele pesquisa 1/3 do total de residências. Depois, a questão fala assim, ó,
Cadê? Aqui, ó. Caso ele dê preferência por entrevistar o maior número de residências em outubro. Pensa comigo. O que é maior? 1/4 ou 1/3? Ah, Felipe, é 1/4 porque 4 é maior que 3. Não, filhão. Preste atenção. O que fica maior? Se você dividir 1 por 4 ou se você dividir 1 por menos parte, por 3. É lógico que quanto menos parte, em quantas menos partes aquele negócio for dividido, maior ficam as partes. Então, isso aqui, ó, 1/3 é maior do que 1/4. Tranquilo? Dividindo 1 por 4 dá 0,25, por exemplo. E 1 por 3 dá 0,33, etc. Né? Uma dízima. Então, isso aqui é maior. O Carlos optou por pegar 1/3 de residências, tranquilo? Para poder fazer as pesquisas. Show de bola, a gente já sabe disso. Vamos continuar? O que a questão diz? Ó? Caso ele dê preferência por entrevistar o maior número de residências, já sabemos que isso é 1/3, ele terá 45 residências a mais em outubro. Então, se ele entrevistar esse maior número, esse 1/3, ele vai ter entrevistado 45 residências a mais do que se ele tivesse entrevistado 1/4. Então, essas 45 residências equivalem justamente a quem? 1/3 do total menos 1/4 do total. Sim ou não? Vamos escrever isso aí? 1/3 menos 1/4 vai equivaler a essas 45. Antes de eu colocar essa equivalência, eu vou descobrir quanto é que dá isso aqui. Simples, né? Subtração ou soma de frações, eu preciso igualar os denominadores. Então, 3 e 4, como que eu faço esses dois números aqui ficarem igual a um número igual, né? Igual a um único número para os dois? Pensa comigo. Se eu multiplicar por 4 aqui e por 3 aqui, ó, vai dar 12 e 12. O que eu faço embaixo na fração, eu sou obrigado a fazer em cima, porque eu preciso manter essa proporcionalidade. Multipliquei por 3 embaixo, multiplico por 3 em cima também. Tranquilo? Ao final, a gente vai ter o que aqui? Ó? 4 menos 3, que é uma conta difícil, né? Vai dar 1, sobre 12. Ó. E aí a gente repete o 12. Então, 1 sobre 12 das residências equivale a essa diferença de 1/3, que é o maior número, né? E 1/4, tranquilo, que é o menor número. E a questão diz, ó, ele terá 45 residências a mais. Então, 1 sobre 12 equivale a essas 45 residências. Vamos colocar isso aí, ó. Vou colocar aqui assim, ó, fração e as residências. 1 sobre 12 equivale a 45 residências. Não é isso que o problema está falando pra gente? O que mais o problema fala? O que ele pede? Ó? Nesse caso, quantas residências, presta atenção, faltarão ser entrevistadas? A questão não acabou de falar, ó, que, ó, caso ele dê preferência por entrevistar o maior número, ou seja, ele entrevistou já 1/3 das residências. Ele pegou uma parte de 3. Então, falta para ele o quê? 2 partes de 3. Faltarão para ele 2/3 das residências. E isso vai equivaler a quem? É o que eu vou descobrir. X. Regrinha de 3, simples, tranquila. Agora a gente multiplica aqui cruzado. X vezes 1 sobre 12, ou 1 sobre 12 vezes x, dá no mesmo, que é igual a quem? 2/3 vezes 45. 2/3 vezes 45. Muito tranquilo. Multiplicação de fração, filhão, já não tem MMC. Tira isso da sua cabeça. Você vai multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, perceba, ó, eu posso pegar o 45 aqui, ó, e dividir por 3 diretão. Ou simplificar por 3 em cima e embaixo. Vai dar o quê? Ó? Por 3 aqui dá 1. Por 3 aqui dá 15. 15 vezes 2 é 30. Então, 1 vezes x, que é x, sobre 12, estou fazendo bem passo a passo, tá? Que é igual a 30. O 12 que está aqui dividindo x vai passar lá para o outro lado multiplicando, operação contrária, para poder isolar o x aqui desse lado, deixar só x. 30 vezes 12, o x vale 360. Então, 360 residências é o que falta para ele lá na letra B. Certo? Sexta e última questão. A questão fala assim: uma pesquisa realizada em um condomínio com 150 casas ilustrou a seguinte situação. Temos aqui, já a gente volta para essa tabelinha aí, relaxa. Vamos ler primeiro até o final. Supondo que cada banho dos moradores deste condomínio gaste exatamente 150 litros de água, em números absolutos, quantos 1000 litros de água são consumidos
em um mês, 30 dias, pelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. Considere apenas a água gasta com banho. E temos aí as opções. Deixa eu subir aqui de novo. Então, olha só, a questão fala pra gente, acabou de falar, deixa eu ver se eu consigo... Aí, pronto. Acabou de falar que cada uma destes banhos, né, dos moradores, gastam exatamente 150 litros, certo? De água. E pergunta quantos 1.000 litros de água são consumidos em um mês, com 30 dias, pelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. Vamos ver isso aí, ó. Números de banhos diários por morador, a gente precisa exatamente, ó, daquelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. Então aqui eu tenho, ó, 2 banhos diários, né, diários por morador, 2 banhos diários, 2 banhos diários, 2 e 2. Então eu vou precisar pegar, ó, essas residências aqui, que é isso que importa para a questão. Tranquilo? Destaquei elas aí. Sabemos o quê? Que cada banho desses usa 150 litros de água. Vamos descobrir quantos banhos são então? Vamos pegar a primeira linha aqui dessa tabela. Nessa primeira linha, ó, a gente tem aqui primeiro na coluna, número de casas entrevistadas. Então, são 12 casas entrevistadas, certo? E nessas 12 casas, eu tenho, ó, o número de moradores por casa igual a 1. Então, eu tenho 12 casas em que só mora uma única pessoa. E essa única pessoa em cada uma dessas 12 casas toma 2 banhos por dia. Tranquilo? Aqui na terceira linha, ó, eu tenho 25 casas entrevistadas e em cada uma dessas 25 casas moram quem? 2 pessoas. Cada uma dessas 2 pessoas tomam 2 banhos por dia. E assim vai. Percebe? Ó? Esse entendimento vai acontecer em todas as linhas, mas eu estou pegando as que eu já destaquei. Falou? Então, quantos banhos, por exemplo, eu vou ter nessas 12 casas aqui? Ó? Muito fácil. 2 banhos por morador, né? 2 banhos diários por morador, vezes um morador em cada casa, vezes 12 casas. Então, nessas 12 casas aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 1 vezes 12. Deixa eu botar aqui do ladinho, ó, 24 banhos. E aqui nessas 25 casas, 2 banhos diários, sempre vai ser 2 aqui, tá? Que é isso que a questão quer. Vezes 2 moradores por casa, 4 vezes 25. 100 banhos, então. Essas 25 casas em que moram 2 pessoas. Então, a ideia é justamente essa. Vamos multiplicar geral. Aqui, ó, nessas 40 casas, multiplicando geral vai dar quem? Ó? 6, 3 vezes 2, vezes 40. 6 vezes 4 é 24. Com 0, 40 lá, 240 banhos. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 16, para ficar mais fácil, ó, 16 vezes 4, 64. Vezes 2, 128, né? 128 banhos. E aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Vezes 7, 70 banhos. Então, o total de banhos nessas residências todas observadas aí, em que a gente tem 2 banhos diários por morador, é só somar isso aqui, ó. Somando geral, a gente vai ter, deixa eu ver, ó, 240 mais 70 dá 310, né? 310 mais 100 dá 410. 410 mais 128 dá 538, certo? 538 mais 20, esquece o 4 por um segundo. 538 mais 20 dá 558. Mais os 4, tá lá, ó, 562, o quê? Banhos. Tranquilo? Só que a questão diz pra gente que cada um desses banhos, ó, gasta exatamente 150 litros, certo? E continua. Quantos 1.000 litros de água são consumidos em um mês, 30 dias? Lembrando que são 562 banhos em um dia, certo? Diários. Só que a questão quer que nós consideremos, ó, 30 dias. Cada um desses 562 banhos gastam 150 litros e a gente precisa calcular isso em 30 dias. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 562 e multiplicar por 150 litros, que é o que cada um desses banhos diários gasta, e depois eu multiplico por 30 dias, porque como é uma quantidade diária de banhos, eu quero saber em um mês, multiplico por 30. Falou? Multiplicando tudo aqui, o que a gente vai ter? Vamos fazer essa conta? Para ficar mais fácil, ó, faz 15 vezes 3, que é 45. Então vai ficar assim, ó, 562 vezes 45, com 2 zeros, né? 4.500 na real. Certo? E agora faz essa multiplicação.
Não precisa pensar nesses zeros não, falou, filhão? Pensa só no 45 vezes o 562 e depois coloca os 2 zeros no final, para ficar mais fácil. Pode fazer da forma que você quiser. Vou fazer assim, ó. 5 vezes 2, depois eu coloco os 2 zeros. 5 vezes 2, 10. Subiu 1. 5 vezes 6, 30. Com 1 subiu, 31. Então, ó, 1 vem aqui, o 3 sobe. 5 vezes 5, 25. Com 3 que subiu, 28. 4 vezes 2, 8. Não sobe nada. 4 vezes 6, 24. Então, ó, 4 vem aqui, sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2 que subiram, 22. Agora soma aqui, ó. 1 mais 8, 9. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 5, né, somando tudo, e 2. Lembra dos 2 zeros? Agora coloca eles aqui no final. Ó. Que número é isso, então? Ó? Olha lá. Ó. 2.529.000 litros de água. Só que a questão, ela diz aqui, ó, quantos 1.000 litros de água são consumidos. Se está pedindo em 1.000 litros de água, é muito simples. É só tirar os 3 zeros. Então, são consumidos 2.500, fica meio estranho de falar, né? 2.529.000 litros de água, certo? Mas faz parte. Olha lá, ó. Letra C. Tranquilo? Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários, a gente conversa. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.